Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, sexta-feira já, nossa reflexão está no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 6. Então, 1 João 2, versículo 6. E ele diz o seguinte: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amém. Bom, meus queridos, um versículo curtinho, porém com uma grande força, com um grande ensinamento, como toda a Bíblia, como eu sempre gosto de dizer, né? Como toda a Bíblia, nosso manual de vida. E hoje, né, a nossa reflexão está focada em Jesus Cristo, né? Então, aqui João diz o seguinte, né, o apóstolo João diz o seguinte: aquele que afirma que permanece nele aqui em Jesus Cristo, deve andar como ele andou, ou seja, não falarmos, né, que conhecemos Jesus, que permanecemos em Jesus, que seguimos todos os ensinamentos de Jesus, mas ser uma coisa só falada, não cumprida, né? Então ele fala justamente aqui o contrário, que se a gente fala que a gente permanece em Cristo, que Cristo está em nós, né? Que nós vivemos para Cristo, que Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, nós precisamos andar como Ele andou. Nós precisamos colocar em prática tudo que Jesus ensinou, né? Então, trazer para a nossa vida hoje todos os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática. Então, é isso que João está dizendo aqui. Quem afirma que está em Jesus Cristo, que Jesus Cristo, né, é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, não é apenas falar só da boca para fora, não. Tem que viver isso, nós temos que viver o que a gente fala, né? Eu já disse várias vezes aqui, não adianta eu vir aqui toda madrugada, nós, né, virmos aqui, estarmos aqui e falar de Deus e pregar sobre Deus e Deus para lá, Deus para cá. A hora que eu acabo de gravar aqui, que eu pego a moto e vou trabalhar, eu saio xingando no trânsito, brigando, arrumando encrenca. O que vale isso? Né? Nada, né? Nada. Então, queridos, nós temos que ter a nossa postura de nova criatura, né? Um coração puro todos os dias, né? Ser renovados, como sermos renovados todos os dias como novas criaturas. É isso que nós precisamos, é o nosso dever como cristão. Então, se eu falo uma coisa, se nós falamos uma coisa, nós temos que andar de acordo com aquilo que a gente fala. Então, se a gente afirma Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, como que a gente fala tudo isso e a gente leva uma vida completamente diferente? Não faz sentido algum, né? Não faz sentido algum. Então nós precisamos levar uma vida coerente com o que a gente fala. Então, se temos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, se nós sabemos que tudo que Ele ensinou só vai agregar maravilhas à nossa vida, só vai nos aproximar cada vez mais do nosso Pai, se vai nos levar à salvação, precisamos então fazer tudo que Ele falou. Precisamos levar uma vida pautada nos ensinamentos dele, Jesus, e não só da boca para fora. Daí você me pergunta, mas José, ele era Jesus, eu sou somente o José, né? Eu sou somente o João. Como que eu vou conseguir, né, levar uma vida igual Jesus levou? Eu concordo com você, queridos, mesmo a era é outra, né, as coisas são outras, o mundo é outro, mas a verdade continua, né? Deus continua o mesmo, Deus não muda, Jesus continua o mesmo, ele não muda. Então nós temos sim que seguir tudo que ele ensinou da maneira que ele ensinou.
né? Porque ele só nos ensinou coisas maravilhosas, ele só nos ensinou como permanecemos nele, permanecemos em Jesus, né? Como que ele nos ensinou como chegarmos à salvação. Então isso, né, valia naquela época, há 2000 anos atrás, e vale hoje. É a mesma coisa. Os tempos mudaram? Mudaram sim, mas os estatutos são os mesmos, né? A vontade de Deus continua sendo a mesma. Os ensinamentos de Jesus continuam sendo os mesmos. E todos eles, com certeza, eu afirmo isso com toda certeza, eles cabem todinhos iguaizinhos cabiam há 2000 anos atrás, eles cabem hoje também. Por quê? Porque são ensinamentos que falam de amor, são ensinamentos que falam de amar ao próximo, de servir, de gratidão. Então eles valem hoje sim, eles não têm data de validade, não, só valia. Não, eles valem hoje também. Então, né, respondendo, mas eu não sou Jesus. Sim, você não é Jesus, eu também não sou Jesus, mas nós sabemos todos os ensinamentos dele. Estão aqui, ó, não sabemos, basta segui-los. É difícil? É difícil, mas não é impossível. O mundo totalmente conturbado, valores todos invertidos, eu sei disso. Está difícil, o mundo é outro, mas Jesus continua o mesmo. Os seus ensinamentos continuam os mesmos, os seus preceitos continuam os mesmos. Ele continua o mesmo. Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. E somente através dele chegaremos ao nosso Pai. Isso não muda e não vai mudar jamais. Então, queridos, né, por mais difícil que seja, abandonemos as coisas do mundo e nos aproximemos das coisas de Deus, servindo, amando, temendo, obedecendo. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você, e é isso que nós, como cristãos, temos que fazer, por mais difícil que seja, mas é a nossa obrigação. Então, hoje, né, a partir de hoje, se a gente ainda tinha alguma dúvida, né, que essas dúvidas cessem, né, parem, acabem, né, não há outra maneira de chegarmos à salvação, não há outra maneira de agradarmos a Deus, a não ser que levemos uma vida como Jesus levou, como Ele nos ensinou, amando, obedecendo, temendo, dessa maneira só que conseguiremos agradar o nosso Pai, em nome de Jesus. Então é isso, queridos, né? Vamos parar para pensar um pouquinho hoje, refletir, né, se estamos andando de acordo com tudo de acordo com como Jesus ensinou, se estamos, né, obedecendo, temendo, se estamos sendo gratos, se temos a gratidão, né, à frente de todos os nossos atos, se somos humildes e se amamos os outros, né, assim como Jesus nos amou. Se estivermos fazendo isso, ótimo. Se não estivermos, ótimo também, ainda há tempo. Né? Ótimo que eu digo porque ainda há tempo. Tem tempo ainda, né? Temos que ter essa consciência, temos que ter essa mudança, trazer essa mudança para a nossa vida, caso ainda não a façamos. Tá bom, queridos? Então, que a gente mude, que a gente leve uma vida baseada nos preceitos que Jesus ensinou, sempre, 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 todos os dias, que a gente peça a Deus que renove os nossos corações todos os dias, renove a nossa condição de nova criatura todos os dias, para que possamos alcançar a salvação, agradando cada vez mais ao nosso Pai, levando uma vida de obediência, de temor, de gratidão e uma vida espelhada nos ensinamentos de Jesus, para que fique como está aqui. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Esse vai ser o título hoje, para que a gente grave isso na nossa mente e no nosso coração, para que a gente leve uma vida como Jesus levou. Tá bom, queridos? É isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima sexta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais levar uma vida que agrade ao nosso Pai
e dessa maneira nos aproximarmos cada vez mais dele, tomando as decisões corretas, as decisões certas, temendo, obedecendo, sendo gratos e agradando a Deus 24 horas por dia. É difícil? É, mas não é impossível. Então é isso, queridos. Sejamos hoje também, é claro, melhores do que fomos ontem, e que Deus abençoe a nossa sexta-feira, que ela seja repleta de bênçãos, de milagres, em nome de Jesus. E me perdoe, passei de novo hoje dos 10 minutos. Muito obrigado, queridos. Com Deus, até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau, queridos. Deus abençoe.